Olá, Pedro Campos. Você disse tudo, né? E essa reação meio atordoada, meio abobalhada com a vitória de Donald Trump também atingiu o governo Lula e o Partido dos Trabalhadores, a esquerda de uma maneira geral. O governo Lula reagiu mal por ter sido surpreendido com a vitória, né? É o que afirmam os assessores do presidente. Eles se queixam, inclusive, de que o presidente não foi adequadamente informado pelo Ministério das Relações Exteriores e que havia o risco concreto de o Donald Trump, o candidato republicano, vencer a eleição. É assim, é dessa maneira que o governo tenta começar a justificar aquelas declarações de Lula dias antes da eleição, insultando o agora presidente eleito dos Estados Unidos. O presidente Lula chegou a chamar Donald Trump até de nazista e manifestou durante uma entrevista que concedeu a veículos de imprensa estrangeiras, chegou a dizer que manifestar a sua preferência por Kamala Harris. Bom, o fato é que ontem os governistas, de uma maneira geral, ligados ao presidente Lula, à esquerda, passaram o dia, como você disse, Pedro, atordoados, sem saber direito o que fazer nem o que dizer. O ministro da Fazenda, por exemplo, o Fernando Haddad, de manhã foi logo dizendo que o dia amanheceu tenso. A expressão de derrota era visível em todos os setores do governo e da esquerda. O chororô dessa esquerda, com mais uma derrota em 2024, incluiu declarações raivosas e até lamentos pelo fato de Trump haver derrotado o que eles chamam seu menor constrangimento de censura do bem. Exatamente. É uma expressão máxima dessa cultura woke a que o Pedro se referiu agora há pouco, que abraça e tenta impor à sociedade uma série de teses e conceitos que são autoritários e que são também, sobretudo, ignorantes. É gente que não pensa, é gente que tem preguiça de pensar e começa então a tentar de maneira autoritária impor os seus conceitos, como esse, por exemplo, de censura do bem, né? E defendido isso sem o menor constrangimento. O PT, Partido dos Trabalhadores, também muito atordoado com tudo isso, viu ressurgir o fortalecimento do medo de que a vitória de Trump favoreça o ressurgimento de Jair Bolsonaro, que é o arqui-inimigo fundamental das esquerdas do Brasil. E por essa razão, o PT já está dividido na tese de aprofundar e restabelecer as relações políticas para a governabilidade com o Centrão. Exatamente. Como defendeu hoje, inclusive em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o dirigente petista Gilmar Tato. Ele disse que o PT tem que fechar acordo com o Centrão para isolar de alguma maneira politicamente o ex-presidente Bolsonaro e com isso impedir que o Centrão venha a apoiar uma eventual candidatura dele ou de candidato por ele apoiado em 2026. Bom, o fato é que isso divide mesmo o PT. O Guilherme Boulos, por exemplo, divide a esquerda, né? Chegou a dizer dias atrás que se a esquerda se aproximar do Centrão será um suicídio. Ele deve entender dessa coisa de morte na política, né? Porque afinal de contas ele é filiado a um partido, o PSOL, que não conseguiu eleger nenhum prefeito em todo o país. Bom, o fato é que resta disso tudo ao presidente Lula um desafio importante, que é de superar esse constrangimento que ele causou, insultando o agora presidente eleito dos Estados Unidos dias antes da eleição. Ele sabe que que insultos assim não se esquecem, não são esquecidos facilmente. Ele próprio não perdoa o presidente da Argentina, Javier Milei, por tê-lo chamado de ladrão. Não perdoa. Assim como os insultos do presidente brasileiro ao presidente eleito dos Estados Unidos dificilmente serão esquecidos na Casa Branca. Agora nós vamos a Paris